Olá, sejam bem-vindos ao canal AnsoDev. Estamos aqui com a nossa terceira aula de Ionic 2. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de gerenciamento financeiro, certo? Então a gente já criou aqui nosso menu, já estamos navegando entre o cadastro de contas e nossa página principal. Então hoje nós vamos fazer o cadastro propriamente dito, ok? Nessa tela aqui a gente vai ter uma lista de contas onde a gente pode alterar, excluir e incluir novas contas. Vamos começar a pôr a mão na massa. Geralmente o nosso controller aqui não tem acesso às informações do banco de dados diretamente. Ele não inclui diretamente coisas no banco de dados. Geralmente nós temos uma classe que será responsável por fazer isso. Essa classe a gente costuma chamar de DAO, Data Access Object. Então vamos criar a nossa classe DAO, que vai ter acesso ao banco de dados. Vamos criar uma nova pasta, DAO. Nessa pasta vamos criar o nosso DAO contas.js. Será essa nossa classe que será responsável pela comunicação com o banco de dados, ok? Então vamos criar a classe Sport Class DAO contas, sem o parênteses aqui. E essa classe terá alguns métodos, como constructor, retornará uma lista de contas, então vamos criar o método getList. Também será responsável por inserir uma conta, então vamos ter o método insert, o método edit e o método delete. Certo? Como essa aula a gente já vai ver, vamos criar uma tela para inclusão e alteração de contas, ela vai ser um pouco longa. Então eu vou dividir a aula em duas partes. Primeiro vamos fazer a parte de tela, depois a gente vai vamos focar uma aula só no banco de dados. Então para que a gente possa já ir construindo essa tela, vamos fazer essa classe aqui e retornar umas informações fixas, ok? Então vamos por aqui uma propriedade chamada list. E aqui a gente vai retornar no getList, a gente retorna esse list. Return x.list. Só que aqui vamos pôr umas informações fixas dentro dessa lista. X.list é igual. Aqui a gente vai criar um objeto com a propriedade de descrição, que vai ser alimentação. Vou criar mais um, pode ser descrição. Fazer descrição, transporte. Ok, estamos retornando uma lista com 3 objetos. Vamos salvar. Aqui na nossa contas a gente vai importar esse objeto. Lembrando que nosso contas.js está dentro da pasta contas, que está dentro da pasta pages. E a gente quer acessar um objeto que está em DAO. Então para isso a gente volta um nível de pasta. Então a gente está em contas, a gente usa 2 pontos, passamos para pages. Damos 2 pontos de novo, passamos para app. Dentro de app a gente acessa DAO e DAO contas. Ok? Então estamos importando nosso objeto contas. Aqui no construtor a gente vai criar uma propriedade DAO com new DAO contas. E criamos também uma propriedade list contas, que vai receber a nossa lista de contas. DAO get list. Certo? Salvamos. Não quebramos nada por enquanto. Então está ótimo. Então agora a gente tem que renderizar, desenhar essa lista na nossa tela de contas, ok? Então vamos lá. Só um segundo. Vamos renderizar a nossa lista. Aqui na verdade ela é similar à versão anterior, onde a gente tinha
a tag IonList. Dentro do IonList, vamos pôr no IonItem. Certo? E como a gente faz para navegar por uma lista? Nós temos aqui nossa lista de contas. A gente quer desenhar item a item aqui. Muito simples. Na versão anterior, a gente tinha a diretiva ngFor. Nessa versão, nós ainda temos ngFor, só que ele está um pouquinho diferente. Asterisco ngFor. Esse asterisco aqui, a gente serve para indicar que isso aqui é um template, que ele poderá ou não ser renderizado na nossa página aqui, ok? Então aqui a gente tem o ngFor, criamos uma variável chamada item, que vai receber cada um dos itens da lista, of list contas, certo? Então cada um dos itens de lista contas será jogado no item. E aqui dentro nós desenhamos a nossa descrição. Vamos salvar. Vamos ver se funciona. Perfeito. Funcionou perfeitamente aqui. Já estamos trazendo a nossa lista de itens, ok? O próximo passo é a gente incluir um item nessa nossa lista. Então vamos criar aqui um botão para essa inclusão. Botão certo? Temos um botãozinho aqui. Mas usar esse botãozinho aqui é feio. Nessa nova versão nós temos mais recursos. Nós podemos usar mais recursos do que a gente tinha na versão anterior. Então vamos aproveitar e usar esses recursos para deixar nossa aplicação mais bonitinha. Como essa aplicação é Android, nas versões atuais, mais recentes do Android, nós trabalhamos com Material Design, que é uma biblioteca visual que deixa a aplicação bem mais interessante. E lá nós temos um botãozinho conhecido como Fab, que é aquele botãozinho redondo, certo? Que ele é utilizado para as principais ações da tela. Como a principal ação dessa tela vai ser a inclusão, nós vamos usar esse botão para inclusão. Então veja, é só a gente botar Fab aqui no botão, que ele já aparece redondinho aqui, certo? Só que eu não quero essa cor, vamos usar uma outra cor para esse botão. Se você entrar aqui na sua aplicação, na pasta App, Theme e App Variables, aqui tem os padrões de cores utilizados pelo Ionic. Temos o Primary, o Secondary, Danger, o Light, o Dark e Favorite. Você pode usar qualquer uma dessas cores na sua aplicação ou criar novas cores. Não tem problema, você pode criar novas variáveis aqui, certo? Mas a gente vai usar uma dessas já existentes. Vamos usar essa Danger. Então, Fab Danger. Vamos ver aqui como ficou. Pronto, mudou para vermelhinho. Muito mais bonitinho. Só que a gente também não quer que o botão fique aqui, né? Porque se a lista aumentar, o botão aqui ele vai diminuindo, vai vindo para cá. A gente quer que ele fique fixo numa posição. Na verdade, a gente quer que ele fique fixo aqui embaixo. Então vamos pôr outras diretivas aqui, que é Fab. Vamos por aqui junto com Fab. Fab Bottom. Salvar. Ele já veio para baixo. Se a gente pode também pôr Fab Right. Ok, já está na posição correta. Embaixo, à direita, ok? Então vamos pôr também um ícone nessa nosso botão.
Vou mostrar uma coisa aqui na página do Ionic. Deixa aqui. Temos isso aqui, o Resources e ícones. Esses são todos os ícones que você já pode utilizar na sua aplicação, ok? Tem um monte de ícone aqui, é bem legal utilizar esses ícones. E bem simples também. A gente vai usar na nossa aplicação esse cara aqui. Então para usar, você clica aqui nele e ele mostra como usa. É só usar, chamar assim, Ion Icon Name Add. É só você pôr o nome Add aqui que ele já vai trazer o ícone correto. Então vamos por aqui, Ion Icon Name igual Add. Ion Icon. Salvamos. Perfeito. Essa parte já está resolvida. Nosso botãozinho já está todo bonito aí na tela. Agora a gente precisa, na verdade, de uma outra tela onde iremos incluir, podemos digitar a descrição de nossa conta, certo? Então vamos criar uma nova página para isso. Essa página de contas a gente criou manualmente, mas eu só criei manualmente para mostrar para vocês como fazer. Na verdade, tem uma maneira muito mais simples de fazermos isso. Vamos entrar aqui no nosso console, criar uma nova janela aqui. Vamos lá, CD documentos, CD Ionic, CD Software. Vamos criar uma nova tela usando um template do Ionic. Nós temos esse comando aqui, Ionic G, que é de Generate Page. Então ele vai criar uma nova página e aqui a gente dá o nome da página. Vamos chamar de Modal Contas. Enter. Criou para nós uma nova página. Se a gente entrar aqui na pasta Pages, ela já criou aqui Modal Contas e já temos nosso HTML, o nosso JS e o nosso CSS. Ok? Ele já traz tudo pronto para nós. Não precisamos fazer mais nada. Aqui ele trouxe já com importando algumas coisas. A gente não vai utilizar no momento esse Nav Controller. Podemos tirar aqui também. Vamos deixar só o constructor aqui sem nada. Vamos salvar. E aqui no HTML vamos só pôr vamos tirar esse comentário aqui. Vamos só pôr um teste ali. Ok, então como que a gente acessa essa página agora? Quando a gente clicar aqui nesse botão, ele vai ter que abrir a página. Então vamos aqui no nosso contas, vamos importar, primeiramente, nunca esquecer de importar a nossa página, que vai chamar Modal Contas Page from. Nós estamos em contas, queremos acessar Modal Contas, então a gente volta o nível, Modal Contas barra Modal Contas, certo? E aqui vamos criar um método insert, onde vamos receber uma conta. Aliás, não vamos receber nada nesse método. Método insert, onde a gente vai abrir aquela tela. Para abrir aquela tela, a gente vai abrir ela de uma maneira modal. Ela vai aparecer em cima dessa tela aqui, certo? Ela vai aparecer por cima, como a gente vai digitar, e depois ela fecha, certo? É uma tela modal. Então vamos adicionar aqui no nossa importação, vamos importar outra classe, um outro objeto chamado modal. Ele é o responsável pelo controle dessas páginas.
Aqui embaixo vamos dar um let modal igual a modal.create modal contas page. Vamos analisar essa linha aqui com mais calma. Primeiramente temos esse let. Isso aqui é novo, é do JavaScript 6, não tinha na versão anterior. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é criar uma variável. Só que o let ela é um pouquinho diferente do var, porque ela tem um escopo menor que o var. Uma variável var, ela pode ser acessível dentro do método, indiferente se ela foi criada dentro de um laço if, por exemplo, de um bloco if, var test. Ela pode ser acessada fora do bloco. Agora, se a gente criar como um let, o escopo dessa variável é só dentro do bloco, não pode ser acessada fora do bloco. Então o var ele é acessível dentro do escopo, que é a função, e o let, o escopo dela é menor. O escopo dela somente é o bloco, certo? Então vamos continuar aqui. Let. E aqui a gente está criando, aqui é modal. Aqui a gente está criando um modal, a tela modal. E para acessar esse modal, a gente tem que acessar um outro componente aqui, que é o navController, certo? Esse navController a gente vai receber aqui static get parameters return navController nave sys.nave igual a nave. Ok, então vamos acessar esse sys.nave, chamamos o método present e passamos o modal para ele, certo? Ó, a gente criou uma página, a gente diz que essa página vai ser acessada com um modal, a gente passando ela para esse modal create, e aqui a gente chama o método present modal, certo? Chamamos o present modal e é ela que vai controlar a apresentação da nossa tela modal. Então só vamos habilitar o botão aqui, Ctrl+HTML, vamos por evento clique aqui nele, igual insert. Vamos salvar, acessar e pô, nossa tela modal. Ok, muito simples, muito bonitinha. Só que veja aqui que apesar dela ter aparecido, ela não tem uma maneira da gente sair dela. Então nós temos que criar uma maneira de fechar a tela também. Então vamos entrar aqui no nosso modal HTML. Vamos pôr um botão aqui para fechar a tela. Title aqui, vamos pôr uma barra de botões. Buttons. Aqui a gente diz onde ela vai aparecer, que é no começo. E aqui a gente põe um botão dentro. Botão barra botão. Salva aqui. Ó, já tem um botão aqui, não está aparecendo nada, mas já tem um botão aqui. Então a gente vai pôr um ícone nesse botão. Ion icon name igual a close. É um botão, se você for ver lá na nossa lista, nós temos o botão chamado close aqui. Nossa, tem bastante ícone mesmo esse cara. Vamos usar esse close. Vamos ver se apareceu. Ok. Temos o botão aqui, não está funcionando ainda.
Nós vamos criar agora o comportamento do botão. Aqui na nossa página, no nosso modal, deixa eu ver esse cara aqui, nós temos que importar um objeto chamado ViewController, que ele é responsável por controlar a view, como o nome já indica. Vamos criar um método chamado cancel. Aqui vamos receber o nosso constructor, esse ViewController. Está passando um helicóptero em cima de casa. Se vocês estiverem ouvindo um barulho estranho, é um helicóptero atrapalhando a minha gravação. Então vamos retornar aqui o ViewController, certo? Criamos uma propriedade de view aqui, diz view igual o view. E aqui no nosso botão cancel, nós chamamos view.dismiss. Esse método dismiss é o método responsável por fechar a nossa view. Ok? Então temos o controle de view aqui, chamando dismiss, ele fecha. E aqui no nosso botão, cuidado para não pôr o método no ícone, o método tem que ser no botão. Vamos pôr o método clique, entre parênteses, igual a cancel. Vamos testar. Perfeito. Então estamos abrindo nosso modal, fechando nosso modal. Muito bem. Vamos dar continuidade. Vamos criar o nosso campo descrição aqui. Para criar nosso campo descrição, vamos criar ele bonitinho dentro de uma lista para ele ficar bonitinho. Em um list barra list e um item barra item e um label. Essa tag é nova, antes a gente usava um label normal, agora eles trocaram para um ion label. Esse stake aqui é para dizer que o label ele vai ficar fixo na tela, tá? Porque é possível pôr um label que se mexe quando você clica nele, ele sobe, mas vamos usar esse fixo mesmo, ok? Ion label. Aqui embaixo ion input, que vai ser do tipo text. Input. E por fim, um botão. Eita, difícil. Botão salvar. Vamos deixar o botão mais bonitinho, vamos deixar ele em bloco. E claro. Vamos entrar aqui. Ok, temos aqui nossa descrição. Podemos pôr uma nova conta. Vamos pôr saúde. E o botão salvar. Então, quando a gente clicar aqui em salvar, ele tem que também fechar essa nossa tela e voltar para a tela anterior. Ok? Vamos por esse funcionamento aqui. Vamos criar um novo método, salvar. This.view.dismiss. Ok. Faltou ligar o método.
clique igual salvar. Não liguei o método. Botão clique salvar. Porque não está chamando o método. Clique salvar. Mudar o conta, salvar. Vamos pôr um alert aqui. Contas. Não está chamando o método. Só um segundo, já volto. Voltei, escrevi dismiss errado aqui. Dismiss. Vou salvar. Contas mais. Salvar. Ok, está fechando. Só que nós precisamos que o que a gente digitar aqui seja salvo e apareça aqui na lista. Como fazemos isso? Primeiramente, vamos criar aqui na nossa view um objeto conta. Descrição em branco, certo? Queremos, quando a gente digitar alguma coisa no nosso input aqui, ele altere essa descrição aqui. Então vamos aqui nosso input. Na versão anterior tínhamos o ngModel, que a gente punha o nome da propriedade aqui, e ele ligava esse input com a nossa propriedade. Legal. Nessa versão a gente também tem isso, só que ele é acessado de maneira diferente também. Como nós temos um método com um evento usando parênteses, para acessar esse ngModel, a gente usa colchetes e parênteses para indicar que ele é um two-way bind, que ele pode ser alterado em duas vias, tanto aqui, se a gente alterar aqui no input, ele vai impactar no nosso controller, mas se a gente alterar no controller, ele vai impactar aqui também, ok? Então vamos por ngModel é igual a conta.descrição. Então, se a gente alterar aqui no nosso input, ele vai alterar diretamente essa descrição aqui. E quando a gente clicar aqui em salvar, a gente quer passar esse objeto conta para a tela que chamou, certo? Então, a gente no método dismiss, a gente pode simplesmente pôr conta aqui, que ele vai retornar esse objeto, ok? Então, vamos testar. Contas. Vamos adicionar uma nova conta chamada teste. Salvar. Não funcionou. Vamos ver aqui no nosso navegador se tem uma mensagem de erro. Teste salvar. Conta is not defined. Ah, é this.conta, né? This.conta. Vamos lá. Teste salvar. Fechou. Mas ele não adicionou. Por que ele não adicionou? Se a gente está retornando o nosso objeto aqui. Muito simples, ele não adicionou porque apesar de a gente estar retornando o objeto, a gente não está pegando esse objeto aqui no nosso insert. A gente só está chamando a tela e fazendo nada. Então a gente tem que pegar esse objeto, pegar o retorno dele. Como que a gente vai o retorno? Muito fácil. Aqui no modal a gente cria um evento onDismiss, que quando fechar a tela lá,
a gente vai executar esse evento. Esse evento ele recebe um callback com um retorno aqui, certo? Vou pôr um alert aqui, data.descrição, para entendermos como está funcionando. Salvo contas, vamos adicionar, vamos por teste, salvar, não chamou, por que não chamou? Contas, teste, salvar. Ele não chamou porque esse cara aqui, ele não chama o alert, ok? Ele não executa o alert. Então veja, ele está chamando, assim que a gente salva, ele está executando essa função aqui, está executando o nosso callback quando dá um dismiss, ok? Então a gente precisa agora que ele adicione na nossa lista, dá um insert. Mas antes disso, gostaria de mostrar uma diferença nessa nova versão do JavaScript, que aqui a gente pode fazer isso de uma maneira diferente. Essa nova versão do JavaScript nós temos o que chamamos de Arrow Function. O que são Arrow Functions? Arrow Functions é uma nova maneira de a gente definir essas funções anônimas. Em vez de a gente escrever function e o parâmetro e tal, a gente pode fazer direto. Abre e fecha parênteses para indicar function. Se tiver um parâmetro, põe o parâmetro dentro do parênteses. A setinha, o arrow aqui, né? E o nosso corpo da função propriamente dito. É uma nova maneira de escrever um método anônimo, uma função anônima. Dá na mesma que a versão anterior, mas essa versão aqui é um pouco mais econômica, né? Digitamos um pouco menos. Ok? Então vamos pôr aqui o nosso comportamento, que é tisDown insert data. Então estamos dizendo para o nosso DAO inserir esse retorno na nossa lista. Ok? Aqui o nosso DAO, ele não tem comportamento do insert, mas vamos pôr um comportamento básico aqui, que é thisList.push conta. Então ele vai adicionar à lista a nossa conta. Ok? Adicionou conta, teste, saúde. Perfeito. Já estamos incluindo contas na nossa lista. Então agora vamos passar para o próximo método, que vai ser o edit. Vamos editar uma conta. Então vamos criar aqui edit. Aqui vamos receber uma conta. Esse método edit, ele vai ser bem parecido com o insert. Ele vai ter que abrir a tela de inserção, permitir que a gente altere e depois salvar, ok? Então vou copiar esse código e vou colar aqui. Opa. Copiar,
colar. Ok. O que vai ser diferente aqui, que em vez de o tsdal chamar o insert, vamos chamar o edit. Só vamos aqui no conta HTML, a gente vai chamar esse edit quando clicarmos no item, passando o item atual. Ok? Vamos ver. Contas. Tá abrindo, a gente clica aqui, abre. Só que nós queremos que quando a gente clicar em alimentação, ele traga aqui alimentação. Lazer, traga lazer. Ok? Então nós temos que passar essa conta para a nossa tela. Então vamos aproveitar e mudar aqui também. Tirar esse modal contas, ficar só contas. Ok, então vamos passar para a nossa janela modal a nossa conta atual, essa conta aqui. Como fazemos para passar uma informação de uma tela para outra? Na versão anterior do Ionic, nós teríamos que criar um service, que é um objeto de instância única, que seria acessado por todas as outras telas. Então a gente inseria o que nós queríamos nesse objeto para outra tela poder ter acesso. Aqui a gente não precisa fazer isso. Aqui a gente só vem nesse modal create, a gente pode passar um parâmetro. Aqui funciona um objeto, chave e valor. Então a gente passa uma chave aqui, vamos chamar de parâmetro, que vai receber um valor, que seria nossa conta. Então nós estamos passando para a próxima tela esse objeto conta. E como que lá eles vão pegar essa conta? Nós vamos aqui entrar no nosso modal. Aqui nós vamos precisar de um outro objeto, um nav params. Vamos pôr ele aqui para instanciar. Nav params. E aqui no nosso view, no nosso constructor, a gente pega esse parâmetro através da chave. Ó. A gente gravou com o nome parâmetro, então demos um get nome parâmetro. E ele vai retornar o nosso objeto. Caso ele não retorne um objeto, retorne nulo, então a gente cria um novo objeto com descrição em branco. Então aqui, ou ele faz isso, se ele não conseguir fazer isso, retornar nada ali, ele faz isso. Certo? Vamos salvar aqui. Opa. Vamos salvar e ver o que acontece. Contas, transporte. Contas lazer não está funcionando. Por quê? O que eu fiz de errado? Params is not defined. Ah, claro. Faltou por aqui params. Que eu pus aqui, que aqui ele vai instanciar. E aqui a gente diz para que variável ele instancia. Transporte, perfeito. Clicou lazer e clicou a alimentação. Vamos alterar aqui, transporte 2. Salvar. Veja que ele já atualizou aqui. Por quê? Porque é o mesmo objeto. Eu estou passando um objeto para essa tela. Estou passando o objeto conta para essa tela. E aqui eu estou alterando esse objeto. Então sempre que eu altero aqui, ele já reflete aqui por ser o mesmo objeto. Ok? Aqui a gente está chamando o edit, nosso down. Por enquanto ele não vai ter nenhum comportamento aqui. Que ele já está alterando aqui. O próximo comportamento dele é salvar no banco. Como a gente não vai salvar no banco nesta aula, então por enquanto ele não tem nenhum comportamento ainda. Tá ok?
Então agora só falta passarmos para o próximo item, que é remover uma conta da lista, certo? Então eu quero que quando eu arraste aqui, apareça um botão para remover. O mesmo princípio que a gente usou em outras aulas, acho que a nossa lista de tarefas, vamos usar aqui. Só que aqui é um pouco diferente. A gente tem uma nova tag chamada Ion, vamos por aqui, Ion Item Sliding. A gente usa essa tag para indicar que esse item ele vai ser móvel aqui, que a gente vai poder acessar os botões movendo o item, certo? E a gente vai mover esse for aqui para cá. Ion Item Sliding. A gente fecha aqui Ion Item Sliding. E podemos criar os nossos botões. Ion Item Options. Aqui a gente vai pôr quais botões irão ser exibidos ali. Ion Item Options. Ok, vamos pôr um botão, excluir. Salvamos. Vamos mover aqui. Ó, já está aparecendo nosso botão. Muito legal, só que eu quero que ele seja de outra cor, vermelho. Usamos Danger. Perfeito. Então vamos pôr o comportamento desse botão. Delete conta. Aqui a gente só vai chamar o down delete passando a conta. No down a gente vai pôr nosso comportamento. A gente vai criar uma variável pos. Lembrando do let, ele tem um escopo menor que o var, então sempre que possível é melhor usar o let. Index of conta. Aqui a gente vai achar a posição da conta, certo? E vamos apagar essa conta usando o método splice, onde a gente passa a posição e a quantidade de itens que ele apaga. Nesse caso, apenas 1. Certo? Então, lembrando, vamos chamar o delete, esse delete chama o down delete, que apaga nosso item da lista. Aqui vamos por o clique, igual delete item. Vamos ver. Perfeito. Estamos apagando o nosso item. Por novo. Incluímos. Alteramos. E excluímos o item da nossa conta. Perfeito. A parte visual, o funcionamento da nossa tela já está ok. Na próxima aula a gente vai ligar tudo isso a um banco de dados. Vamos gravar todas essas operações de conta no nosso banco de dados. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula. Essa aula foi tanto quanto longa, mas espero que tenham gostado. E vejo vocês na próxima aula com o banco de dados. Não esqueça de dar um joinha no nosso vídeo, compartilhar e comentar, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.